Fala galera, beleza? Meu nome é Jonathan, professor de Geografia do canal Geografia Ensinar e Aprender. Hoje a gente vai falar um pouco sobre a América do Sul. A gente já fez vídeos sobre América do Norte, América Central. Agora a gente começa a falar desse subcontinente que é aqui mais próximo da gente, mais próximo do Brasil e que a gente deveria, ao menos deveria conhecer um pouco melhor. Tá? Então vamos começar pela parte física aqui, já de cara na capa. A gente tem uma belíssima imagem da Cordilheira dos Andes, a gente consegue ver o altiplano da Bolívia, bem destacado aqui, a parte mais alta da cordilheira por essa região aqui, vai mais para o sul na verdade, aqui indo lá para a Colômbia, onde que também a cordilheira faz boa parte da paisagem, muito bonita essa imagem. Aqui na verdade é o caminho para a Colômbia que está lá na frente, aqui é mais o Peru, certo? Então vamos lá. Então uma coisa sempre que eu considero muito importante numa aula de geografia é a gente colocar o mapa. Tem que colocar mapa. Por quê? Porque o aluno ele vai acabar aprendendo por memória fotográfica. Então se a gente mostrar diversas vezes, desde que o aluno entra na escola, lá no primeiro aninho até o terceirão, se ele vê várias vezes alguns mapas, ele acaba com certeza lembrando pelo menos dos principais países. Então aqui a gente tem Brasil, Uruguai, Paraguai, Bolívia, Argentina, Chile, Peru, Equador, Colômbia, Venezuela, Guiana, Suriname e Guiana Francesa. É só isso, é pouco. Tá? Se tirar as Guianas fora, vamos dizer assim, que são os menores aí, os próximos da gente, Uruguai, Paraguai, Bolívia, Argentina, acho que não tem como errar. Curiosidades: Chile e Equador não têm fronteira com o Brasil. Tá? Todos os demais têm fronteira com o Brasil. Chile e Equador não têm fronteira com o Brasil. Quem não tem um acesso direto ao mar? Isso também costuma ser interessante, a galera costuma falar sobre isso no ensino fundamental e explicar para os alunos. Quem não tem acesso ao mar direto, litoral no seu país, é o Paraguai, mas ele tem acesso ao litoral, via Rio Paraná. Isso funciona muito bem, o Rio Paraguai aqui, ele conecta, o Rio Paraná ele passa aqui por dentro, nem chega a passar tanto dentro do Paraguai, só no limite ali, Então, mas navegável mesmo e tendo contato com o litoral é via Rio Paraguai. Tá? Então, aqui de dentro do Paraguai eles conseguem chegar até Buenos Aires navegando. Tá? E outro que não tem acesso ao mar, obviamente, a Bolívia. E a Bolívia, se você pesquisar sobre a história da Bolívia, vai ver que ela já teve litoral. Inclusive ela tem marinha. Então ela tem marinha sem ter litoral, e ela tinha um pedacinho aqui entre o Peru e o Chile que ela acabou perdendo em litígios aí com esses países posteriormente. Tá? Então faz parte da história deles lá, não é o nosso foco aqui agora, mas então de vez em quando a gente tem que olhar esses mapas e a gente sempre acaba memorizando alguma coisa. Aqui o mapa de relevo, ele já vai nos mostrar pelo menos dois blocos bem importantes de relevo que são bem relevantes, que é a Cordilheira dos Andes. A Cordilheira dos Andes é um dobramento moderno, ou seja, ela é fruto do encontro de placas tectônicas nessa borda oeste aqui da América do Sul, onde que a gente chega aí a mais de 6 quilômetros de altura em pontos mais altos. Aí, a gente olha pelo mapa de hipossometria, várias áreas ultrapassando aí os 4.800 metros, que estão lá no Titicaca, por exemplo, o Aconcagua, 6.962 metros, é o ponto mais alto da América do Sul, o Aconcagua. Notem que ele está um pouco mais ao sul aqui da cordilheira, então a parte mais alta está aqui, porém aqui a gente tem vários pontos chegando muito próximos dessa altitude, e a cordilheira ela vai até o Chile, lá na divisa com a Venezuela, onde começam os llanos da Venezuela, que são áreas de planície ali do Orinoco, muito plano, muito baixo, quase um pantanal ou pampa dentro do território venezuelano. Tá? E outra formação que eu acho que chama bastante atenção e que tem que saltar aos olhos é essa extensa região chamada de planície amazônica. A gente sabe que nas classificações geológicas, a gente tem ali grande parte desse território chamado de depressão de relevo. Mas fora da aula de relevo, de geomorfologia, a gente costuma dizer que é uma grande área de planície, embora tenha altitude superior aí a 100, 150 metros, já não caracterizando mais necessariamente uma planície, mas é uma grande baixada no mínimo que a gente tem no território da América do Sul, no mínimo. E outra grande planície aqui é a planície Platina, tá? Que pega o Rio Paraguai, Rio Paraná e Rio Uruguai, formando o Rio da Prata, formando a planície Platina. Tá? Daí outras formações que começam a aparecer também é o Planalto das Guianas, que pega o norte do Brasil, onde que a gente tem o ponto mais alto do Brasil, que é o Pico da Neblina.
tá? Ele vai ficar aí, ó, 2.994 metros para o Pico da Neblina, ele fica no Planalto das Guianas, certo? E depois a gente tem o Planalto Brasileiro sem grandes altitudes, tá? O Pico da Bandeira com 2.892 metros é o ponto mais alto dessa região do Planalto Brasileiro. Quando eu dou aula sobre relevo brasileiro, aí eu vou falar sobre a divisão desse planalto aqui, Planalto Central, Planalto Atlântico, Planalto Meridional. Mas quando eu estou falando na América do Sul, eu posso chamar isso aqui tudo de Planalto Brasileiro sem problema nenhum. Então a gente criou apenas algumas categorias aqui, né? Planalto das Guianas, né? Cordilheira dos Andes e Planalto Brasileiro. Tá? E de planície, planície plantina e planície amazônica em destaque. Se lembrar disso já ajuda bastante o cidadão a resolver inúmeras questões aí, certo? Então eu estava falando antes ali sobre a Cordilheira dos Andes. Então ela é fruto do encontro de duas placas tectônicas. Por debaixo do Oceano Pacífico a gente tem a placa de Nazca e aqui a gente tem o término da placa sul-americana que começa lá no meio do Oceano Atlântico. Portanto, o Brasil se encontra no centro dessa placa tectônica, por isso que a gente não tem tantos problemas tectônicos como nossos vizinhos aí próximos, né, que é o Chile, Peru e margeando a costa oeste da América do Sul aí, que é toda bastante vulcânica, né, ligada a esses movimentos tectônicos. Clima, né? Aqui a gente olha para o mapa e dá um show de horrores, né? A pessoa pensa assim, meu Deus, tem que saber isso aí tudo. Cara, eu costumo dizer que é simples, ó. As correntes marítimas, por exemplo, frias, elas nascem nas regiões polares e se deslocam em direção à linha do Equador. Em alguns lugares, elas podem chegar até a linha do Equador, que é o caso do que acontece com a corrente de Humboldt. A corrente de Humboldt é responsável, por exemplo, pelo El Niño, certo? Então, quando ela se fortalece, a gente chama de Laninha. Quando ela enfraquece, se afasta do litoral da costa oeste da América do Sul, a gente chama de El Niño. E daí fica tudo mais quente, evapora mais, chove mais em vários lugares da América do Sul. Mas por que ela chega lá no Polo Norte? Polo Norte. Por que ela chega na linha do Equador? Por que ela chega tão para o norte? Olha aqui a corrente das Falklands. Estão vendo a corrente das Falklands? É uma corrente fria que atua no litoral sul do Brasil, pelo menos. Mas ela esbarra na corrente do Brasil e desaparece. A água a partir do Rio de Janeiro lá já é totalmente quente. Não tem grandes interferências da corrente fria que vem das Falklands ou das Malvinas, certo? Por que a corrente de Humboldt chega lá em cima? Volta aqui nessa imagem. Aqui a gente está vendo, ó, Fossa, Peru, Chile. Deixa eu ver se dá para ver melhor nessa imagem aqui. Estão vendo que aqui dá para ver que o mar é mais escuro? Né? Por que o mar é mais escuro? Porque é mais profundo, né? Fossas que chegam a 8 km de profundidade. Essas áreas extremamente profundas de água da costa oeste da América do Sul, elas permitem que a água gelada, que é mais densa e vai por debaixo em qualquer lugar do mundo, né? A água quente fica por cima, a água fria corre por debaixo. Então, como essa área aqui é muito funda, ela permite que a água fria chegue com muito mais facilidade perto da linha do Equador. E aí a gente tem essa configuração aqui. Beleza? Espero que tenha ficado claro. Então, a região equatorial normalmente tem uma influência maior de correntes marítimas quentes. Isso daqui é uma exceção. Se você for para uma praia no Chile, numa praia no Peru ou numa praia na parte pacífica da Colômbia, como assim? A Colômbia tem um litoral voltado para o Oceano Pacífico e outro litoral voltado para o Caribe. É óbvio que se você for para uma praia colombiana, se você for para uma praia voltada para o Caribe, vai ter água bem mais quentinha do que se tiver voltado para o oeste, voltado para o Pacífico. Então, se você quer visitar algum país da América do Sul e o litoral desse país é banhado pelo Oceano Pacífico, você provavelmente vai acabar se decepcionando com a temperatura das águas. Explicado por conta da profundidade da fossa oceânica que tem ali, favorece a água fria em detrimento da água aquecida, que normalmente ocorre em áreas menos profundas do oceano, ok? Como é o caso do Caribe. E aqui a gente tem também um monte de clima, né? Vocês já devem ter olhado aqui, ó, clima vermelho, equatorial. O que é o clima equatorial? Um clima que chove bastante o ano inteiro e é quente o ano inteiro. O clima tropical, que ocupa outra grande porção do território, ele também se caracteriza por ser quente o ano inteiro, mas ele não tem tanta chuva quanto o equatorial, entende? Então ele chega a ter estação seca, né? Normalmente ele tem uma estação seca, certo? Então é coisa que na linha do Equador, onde tem o clima equatorial, não acontece. Aí a gente tem algumas variáveis de áreas temperadas aí,
que são o clima, por exemplo, subtropical, temperado e mediterrâneo. Qual a diferença desses climas? O temperado ele vai ter normalmente 4 estações até bem definidas, mas todas frias, né? Você dificilmente ultrapassa 30 graus de temperatura mesmo no verão nas áreas onde está identificado como temperado. O temperado é o verde escuro, ele pega uma porção de cima da Cordilheira dos Andes, tá? Onde que dificilmente a temperatura vai ultrapassar em qualquer dia do ano 30 graus, certo? E aqui na região sul do Brasil, por exemplo, a gente tem o 3, que é o subtropical. Ele tem 4 estações bem definidas, mas ele não chega a ter estação seca, tá? Coisa que o temperado costuma ter. E ele também tem temperaturas um pouco mais quentes durante o verão do que o clima temperado típico, ok? E o clima mediterrâneo? Tem o clima mediterrâneo aqui. O que é o clima mediterrâneo? No caso nosso, esse mediterrâneo ele pega uma porção marrom aqui no Chile, ele é fortemente influenciado pela água gelada do mar, o que diminui bastante o volume de chuvas e torna um lugar que não seria tão frio, bastante frio, beleza? E ele favorece a retirada de umidade do ar em função do litoral ser muito gelado nessa porção aqui de Santiago, onde que a corrente marítima de Humboldt age muito fortemente e claro, a latitude já é bem considerável. Observe que o Trópico de Capricórnio está bem distante de Santiago. Santiago tem uma latitude muito mais parecida com Buenos Aires, Montevidéu, que a gente sabe que está aqui, né? Então a latitude de Santiago é mais distante do Equador do que Porto Alegre, por exemplo, certo? E daí, claro, frio de montanha, onde for alto pra caramba e a latitude for alta, não tem outro clima. É frio no verão, é frio no inverno e tá acabado, tá? E é isso, né? Hidrografia. A hidrografia da América do Sul, a gente vai ter grande parte dos principais rios dentro do território brasileiro, um destaque muito grande para o rio Amazonas, né? Que ele vai ter nascentes lá perto de Cusco, no Peru, tá? Então aqui ele tem outro nome, ó, Ucayali, né? Então na língua deles às vezes não vai ter o mesmo nome que a gente, então ele nasce aqui, a gente quando chega no Brasil a gente já chama de Rio Solimões, tá? Depois ele vai se transformar, no Brasil a gente chama ele de Solimões, e lá em Manaus ele se encontra com o Rio Negro, claro, temos o Rio Paraguai, Rio Paraná, Rio Uruguai, Rio São Francisco, Araguaia, Tocantins. Os principais rios da América do Sul são brasileiros, né? Temos aqui o Rio Colorado, também acontece dentro da Argentina, né? Então o Colorado, né, deve ter alguma coisa a ver com certeza com a cor dele, talvez tenha alguma relação com essa terra mais avermelhada que a gente tem em várias áreas da Argentina, no sul do Brasil, por exemplo, também. E aqui a gente tem a vegetação, né? Olha que aparece os Llanos, né, que eu falei antes da Venezuela, né? Então aqui a gente tem vegetação amazônica, vegetação equatorial, a gente chama de amazônica aqui, floresta equatorial. O 3 a gente sabe que é uma região de savana, ou no caso a gente chama de cerrado. O 2 a gente tem a área de mares de morros, uma floresta tropical, vamos dizer assim, que a gente chama de Mata Atlântica. O 5 é o Pampa, né, pradarias, né? Então a gente sabe que tem muito sinônimo dentro da aula de biomas. A gente tem aqui no canal uma aula de biomas e uma aula de fitogeografia, que é uma de classificação vegetal. Eu falo um pouco mais sobre os tipos de vegetação que existe no planeta. O 9 aqui, ó, vegetação de altitude, né? Então é uma categorização bem simplificada. Vegetação de altitude, ela até se assemelha. Se você olha para uma vegetação acima de 1.500, 2.000 metros, muitas delas se assemelham bastante ao tipo de vegetação que tem no litoral, em cima da areia, das dunas, na restinga das praias. Por quê? Porque assim como na restinga das praias, na areia das praias, nas dunas, né, você tem uma dificuldade de retenção de água, no topo de montanha também é difícil reter água, certo? Porque vai chover, a água rapidamente vai desaparecer dali. E muitas vezes precipita em forma de neve, então o problema de umidade presente para a planta prosperar é muito parecido com o que tem no nosso litoral. Mas essa coisa que eu falei de restinga é uma coisa tão pequena no contexto do 2, do 3, do 1 aí, ó, que nem acaba virando uma categoria quando a gente trabalha com essa escala que a gente está trabalhando aqui, que é da América do Sul. Tá certo? Então temos deserto, né? Deserto do Atacama, ele pega aqui o litoral norte do Chile, né? E vai boa parte do litoral peruano também, tá? Então esse deserto também ocorre sob influência da água gelada que tem no litoral, tá? Se essa água do litoral fosse um pouco mais quente, ela provavelmente favoreceria formação de nuvem que, encostando na cordilheira, ia precipitar, provocando a famosa
chuva de orografia, chuva orográfica ou chuva de relevo. Então isso não acontece em função do litoral ser muito frio e você já viu isso nessa aula aqui. Beleza? Próxima aula, né? A gente continua falando sobre aspectos da América do Sul. Até semana que vem. Beijão, valeu. Não esqueça de curtir o vídeo, hein? E se inscrever no canal. Falou, gente!